Alô? Alô, alô, alô. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa de oração, nosso pronto-socorro espiritual. Retornando aqui, lembrando a todos, né, os cursos da casa iniciam agora dia 5 de fevereiro. As inscrições estão abertas. Quem
quiser participar, é só chegar na recepção. E também, se alguém perguntar, por favor, passe a informação. Nós teremos curso do estudo sistematizado da doutrina espírita, o estudo aprofundado da doutrina espírita, mediunidade, estudo e prática. Tá? Estarei ao início, todas as quintas-feiras, a partir do dia 15 de fevereiro. Daqui a 2 quintas-feiras para frente, 3 quintas-feiras. É das 8 às 9h30. A entrada é lá pela Conselheiro Neves, tá? 425. Tá bom? As necessidades aí, né, do nosso pessoal do Prato de Sopas, sempre lembrando, quem tiver uma coisa disponível em casa, sabonete, shampoo, condicionador, aparelho de barbear, creme de barbear, desodorante, garrafinhas PET, a gente usa muito nessa época de calor aí, né? A gente tem recebido, em média, por volta de 100 assistidos todos os dias aí. As outras doações normal, né? Roupas, pode entregar para a gente aqui ou aí na recepção, serão sempre bem-vindos. Ok? O nosso palestrante de hoje vai ser o nosso querido Nelson Almeida, trabalhador da casa também, né? Já há muito tempo. E vamos que vamos. Eu vou fazer com vocês... Eu vou ler aqui a prece de gratidão que o Emmanuel passou para o Chico, que eu acho muito bonito. Senhor Jesus, com a nossa jubilosa gratidão pela assistência de todos os minutos, humildes servos daqueles servidores que te sabem realmente servir, aqui te ofertamos o nosso louvor singelo, a que se aliam as nossas súplicas incessantes. No campo da atividade em que nos situas, por acréscimo de confiança e misericórdia, faze-nos sentir que todos os patrimônios da vida te pertencem, a fim de que a ilusão não nos ensombre o roteiro. Mostra-nos, Senhor, que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo em nosso próprio favor. E na ação a que nos convoca, ilumina-nos o passo para que não estejamos distraídos. Que a nossa humildade não seja orgulho, que o nosso amor não seja egoísmo, que a nossa fé não seja discórdia, que a nossa justiça não seja violência, que a nossa coragem não seja temeridade, que a nossa segurança não seja preguiça, que a nossa simplicidade não seja aparência, que a nossa caridade não seja enregelante, que a nossa verdade não seja fogo destruidor. Em torno de nós, Mestre, alonga-se infinito campo do bem, a tua gloriosa vinha de luz, em que te consagras com os homens, pelos homens e para os homens à construção do reino de Deus. Dá-nos o privilégio de lutar e sofrer em tua causa e ensina-nos a conquistar, pelo suor de cada dia, o dom da fidelidade, com a qual estejamos em comunhão contigo em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja, Mestre. Que nós possamos estarmos fortes perante as nossas dificuldades, né, que todos nós enfrentamos, afinal de contas, todos nós estamos no mundo de provas e expiações. Se estamos aqui, normalmente é porque temos alguma coisa a resgatar, para aprendermos, para nos melhorarmos, para seguirmos adiante nessa luta que às vezes parece muito difícil. Às vezes é fácil pensar, vamos desistir de tudo, mas não tem jeito não, desistir vai ter que fazer, então, nessa encarnação ou na outra. Então, nada mais justo do que tentarmos resolver tudo o que nos acontece, que aparentemente é difícil, nessa encarnação que nós estamos, que é a melhor que nós temos. Que possamos ser fortes e aproveitar cada minuto, cada jato de luz que nós recebemos nessa casa, desde o momento que entramos, e já estamos sendo abençoados, já estamos sendo abraçados pela espiritualidade amiga que tanto amor tem por essa casa aqui.
que a gente possa ser feliz, fortes e continuarmos abraçando a nossa causa. Que Jesus nos abençoe. Hoje o nosso palestrante é o Nelson. Seja feliz, Nelson. Boa sorte para você. Boa tarde a todos. Jesus abençoe os nossos esforços de modificação. A Federação Espírita do Estado do Paraná tem um programa que eles divulgam todos os dias, a partir das 8 horas da manhã, chamado Momento Espírita. É uma apresentação diária de uma mensagem confortadora, de uma mensagem elucidadora, de uma mensagem que nos convida a olharmos a vida de uma maneira mais otimista, de uma maneira mais bonita. E por essas coincidências todas, hoje pela manhã, eu ouvi a história que eu vou contar aqui para iniciar as nossas reflexões. Eles divulgaram uma mensagem que conta a história de 2 irmãos iraquianos. Emmanuel, coincidentemente, Emmanuel com 2 M's, e Ahmed. Esses 2 irmãos foram abandonados durante a guerra do Iraque, numa caixa de papelão, os 2 com deformidades importantíssimas, com deficiências importantíssimas, que pode ter sido talvez até um motivo a mais para esse acontecimento, vítimas de produtos químicos utilizados durante a guerra. Eles foram encontrados na caixa de papelão, foram levados por um soldado caridoso, né? Foram levados para um orfanato lá no Iraque e lá ficaram por alguns anos. Depois desses anos, eles foram visitados por uma missionária de nome Moira Kelly. Moira Kelly. E essa missionária australiana se apaixonou pelas 2 crianças deficientes, pelas 2 crianças com deformidades importantes. E pegou as 2 crianças e levou embora com ela. O Emmanuel, alguém já viu por aqui? O Emmanuel se tornou cantor profissional. Ele fez sucesso num programa que tem na Austrália, lá, desses programas de revelação, né? Ele se tornou, a partir dali ele se tornou alguém importante. Já cantou com o conjunto Coldplay. Foi convidado para cantar com o conjunto Coldplay e se transformou num profissional de sucesso do ponto de vista do canto. Inclusive hoje ele tem até entidades fundadas por ele, voltadas para esse tipo de assistência. O seu irmão Ahmed se tornou atleta paraolímpico da natação. Por que isso aconteceu com esses 2 irmãos? Que da caixa de papelão vieram para o sucesso no mundo dos homens. O que motivou aquela senhora, aquela missionária, a fazer isso? O amor. O amor. Ela se incomodou
ela se importunou, ela resolveu se dedicar à carência absoluta, à carência total, à carência muito importante, para pessoas que muito provavelmente estariam ali condenadas à morte, naquela situação. 2 crianças indefesas, com deficiências enormes, numa caixa de papelão. Foi o amor que conduziu a senhora Kelly para aquela atitude. Há mais ou menos, em torno de mais ou menos um século, aqui na cidade de Santos, uma senhora se importunou com a carência que ela testemunhava na época, que ela encontrou aqui, numa visita profissional que ela fazia, junto com seu marido. Ela se incomodou com aquilo que ela testemunhou aqui. Ela se incomodou com a carência, com a fome, com a deficiência, com a impossibilidade. E decidiu ficar por aqui. Decidiu ficar por aqui. E há 89 anos atrás, ela junto com seu marido e alguns outros abnegados companheiros, acompanhada certamente de uma multidão de benfeitores espirituais, orientada por eles, ela fundou a casa na qual nos encontramos agora. Por quê que Dona Maria Máximo tomou essa decisão juntamente com aqueles que estavam junto a ela? Por que ela se incomodou? Por que ela decidiu mudar um plano de vida que já estava definido de outra forma, de outra maneira? Os caminhos eram outros, o sentido do caminho da vida era outro, até determinados momentos. Por que ela e todos aqueles que estavam próximos a ela decidiram esse tipo de acontecimento? Por amor. Por amor. Única e exclusivamente por amor. E é aquilo que os continuadores, em nome dela e dos outros que foram os benfeitores, os baluartes, os que iniciaram, e é conduzido dessa forma que se tenta fazer o trabalho que se faz. Numa casa que oferece, há 89 anos, chamada já de uma forma amorosa por ela mesma, chamada Casa dos Pobres, por 89 anos oferece o alimento para aqueles que necessitam da comida, do alimento orgânico. Junto com isso, se oferece também o alimento espiritual. É uma preocupação que se tem, é uma preocupação que os dirigentes dessas tarefas fazem questão de colocar em prática, alimentam o corpo e tentam alimentar a alma, que é o importante, é mais importante até do que o alimento do corpo. Mas o alimento do corpo é mais urgente. Então, Dona Maria Máximo entendeu que dessa forma seria melhor e fez assim. Uma casa que oferece para as crianças um atendimento de muito bom nível na creche, na nossa creche, crianças que são tratadas com amor, que são tratadas com respeito, que são tratadas com muito carinho, que já são também conduzidas nas carências materiais, orgânicas, mas também no encaminhamento de costumes, no encaminhamento da moral, no encaminhamento religioso, as famílias, inclusive, dessas criaturas todas. Uma casa que oferece o ensinamento da doutrina espírita
de todas as formas, né? O Abel acabou de falar aqui conosco sobre dia 5, né, Abel? A partir do dia 5, a casa estará oferecendo para nós o esclarecimento de uma doutrina chamada doutrina espírita, que foi codificada por um visionário também, por um mensageiro, por um auxiliar de Jesus, ensinando a doutrina espírita para que todos aqueles que por aqui passem possam ter a oportunidade de aprender a pescar e não a receber o peixe só. Uma casa que nos oferece, nos momentos em que nós, e o Abel também dizia isso muito, de forma muito feliz, nos momentos em que nós estamos com dificuldades, e quem não as tem, dificuldades morais, dificuldades emocionais, dificuldades que a vida oferece, porque apesar de todos os pesares, vivemos ainda num planeta que tem essa característica, a característica do esforço necessário para que nós possamos nos vencer, chamado provas e expiações. Esforço necessário para que cada um de nós possa fazer a parte que lhe cabe para melhorar hoje, no presente, o seu futuro. Fazer de hoje, o Chico dizia isso, né? Você não pode mais mudar, né, o passado, mas hoje você pode construir um novo futuro. E a casa nos ensina através das escolas, toda quinta-feira, esses cursos magníficos, esses cursos oferecidos com muito carinho pelos trabalhadores voluntários da casa. A casa oferece o atendimento fraterno, porque às vezes a pessoa que vem aqui, vem com uma dificuldade imediata, e às vezes não dá para esperar, né, a palestra e o passe. E a casa oferece alguém que, em nome de Jesus, estará oferecendo uma palavra, estará oferecendo um carinho, um auxílio, um abraço amigo, um conforto. A casa oferece ainda visitas fora da casa, tem grupo de voluntários que faz esse trabalho, indo nas casas de determinadas pessoas que são muito necessitadas dessa visita. A casa oferece todo esse tipo de visita. E acredito até que ficou faltando coisa, que a minha memória pode não estar me ajudando, de tanta tarefa que a casa nos oferece. Por que nós estamos todos, aqueles que trabalham na casa, fazendo isso? Para respeitar o propósito de Dona Maria Máximo. E o propósito que é oferecido para cada um de nós que está aqui, de fazermos algo para que o mundo seja melhor. Porque essas pessoas, a missionária, lá a mãe do Emmanuel e do Ahmed, a Dona Maria Máximo, elas tiveram dois objetivos que são os objetivos nossos. Num aspecto, elas fizeram bem a elas mesmas. Na medida em que você se oferece, na medida em que você se doa, na medida em que você compreende que é importante, você está se favorecendo muito. E na medida em que você oferece, você está favorecendo alguém. E nós sempre ouvimos falar que quem oferece ganha mais do que quem recebe. E essa é a tarefa que nos compete. 89 anos de oferta de trabalho em benefício, a tarefa do amor é o nosso tema, né? Em benefício do amor. Do amor. Para que nós pudéssemos refletir um pouco sobre as atividades, as atitudes, aquilo que movimentou essas criaturas que estão sendo lembradas aqui, e nós escolhemos lembrar de duas criaturas, e poderíamos lembrar de muitas e muitas e muitas, né?
Já nos vem à cabeça rapidamente a figura de um Francisco Cândido Xavier, de um Divaldo Franco, de uma Madre Teresa de Calcutá, de Irmã Dulce e de tantos outros. É tudo baseado num maior mandamento. Maior mandamento. Quando é perguntado a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? E de uma forma, inclusive, na tentativa de deixar Jesus numa situação difícil, né? Porque se tinham os 10 mandamentos, que eram a lei, e eles perguntam de forma matreira, né? de forma um pouco mal intencionado, qual é o maior mandamento? E Jesus aproveita e nos deixa, nessa resposta, ele nos deixa toda a sua doutrina. Se nós formos analisar profundamente, nós vamos encontrar toda a doutrina de Jesus, toda a doutrina trazida por Kardec, que é a doutrina espírita baseada em Jesus, tudo isso está baseado nessa frase, nessa questão, onde Jesus responde: amarás a teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos buscar a mensagem que fala exatamente sobre esse tema: amar ao próximo como a si mesmo. E nós pegamos o item 8, que são as instruções dos Espíritos, o item 8, chamado a Lei do Amor, para que nós possamos refletir o que moveu essas criaturas e tantas outras criaturas a fazerem o bem. E o convite que está sendo feito para cada um de nós que está aqui, para que nós possamos seguir esses exemplos e fazer a mesma coisa, o bem, ao próximo e a nós mesmos. Temos uma mensagem, a de número 8, trazida por Lázaro, que é um dos espíritos que fez a pleiade do Espírito de Verdade, que trouxe, que auxiliou, que orientou, que ajudou Kardec a estabelecer a doutrina. Não fica claro se esse Lázaro é o mesmo Lázaro ressuscitado. Mas não é importante isso. Nós sabemos que é um Lázaro, se autodenominou Lázaro, que pode ser aquele Lázaro, mas que é um espírito de alta envergadura. Que nos traz, nós coletamos aqui alguns trechos, para que, respeitando o tempo, sobre a questão do amor, para que nós possamos entender por que aquela missionária viu aquelas duas crianças e fez o que ela fez. Por que uma profissional bem-sucedida, vinda de Portugal, decide fazer o que fez e fundar esta casa maravilhosa que nos acolhe com tanto amor a todos nós? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então é assim. Nós fazemos uma caminhada longa como seres espirituais. Muito longa. Nós primeiro vivemos em outros reinos, né? Até que nós, por determinadas condições e características, recebemos a autorização de Deus para adentrarmos no reino hominal, ou no reino do Espírito com letra E maiúscula. A partir daquele momento nós nos tornamos espíritos, simples e ignorantes, onde o instinto era muito mais presente do que o sentimento. A própria história conta, né? A própria história nos mostra como eram os guerreiros antigamente, como eram os homens da caverna. Eram muito mais movimentados, movidos, levados pelo instinto de conservação, né? E outros instintos, tantos, mas o de conservação, o mais importante, é aquilo que movia o homem.
Mas na vida de sociedade, ele começa a perceber que tem algumas outras coisas que ele pode fazer melhor. E o convite vem intimamente para ele, para que ele possa ir modificando, amenizando esses instintos, sendo movimentado, sendo levado menos por esses instintos, e começa a conhecer uma área diferente, uma área desconhecida para ele, que é a área dos sentimentos. E o sentimento vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo, e o ápice, o clímax, o alto de toda essa elevada montanha que ele trajetou, chama-se amor. É o máximo do sentimento. É a ausência total da presença desses instintos do início. Então, no seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem sensações. Não tem senão sensações. Ele saiu do instinto e foi para sensações. Já melhorou um pouco, né? Mas ainda é cruel, ainda não é civilizado. Mais instruído e purificado tem sentimentos, começa a ter sentimentos. Ele começa a gostar, ele começa a perceber que aquilo é importante, ele começa a respeitar um pouco mais tudo aquilo que o cerca. E o ponto delicado do sentimento é o amor. É o amor. O amor é a busca maior. Tanto é que quando foi perguntado quem é Deus, né? A Kardec foi respondido: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é Deus? Mas também uma outra figura importante do nosso conhecimento responde: Deus é amor. Resume simplesmente assim: Deus é amor. É o máximo desse sentimento maravilhoso que nos conduz na vida, o amor. Mais à frente desta mensagem, tem um trecho aqui, e o Abel vai lembrar muito bem, porque eu já falei isso numa reunião que eu estava com ele, que é da maior importância, é de uma explicação clara para todos nós. O espírito deve ser cultivado como um campo. É isso que vai acontecer conosco. E esse cultivo do instinto, às sensações, aos sentimentos mais pueris, aos sentimentos mais elevados, é como se nós estivéssemos cultivando um campo. É muito bonita essa colocação de Lázaro. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente. Dona Moira Kelly e Dona Maria Máximo tiveram essa visão. O Chico teve essa visão. A irmã Dulce teve essa visão. E nós somos convidados a termos essa visão. E mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei do amor, que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Me permitam repetir? O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, do trabalho presente, do esforço presente, da dedicação presente, da responsabilidade presente, da visão clara do que é a vida de agora, do presente. Toda a riqueza futura depende do labor presente. E mais, que compreendendo a lei do amor, presente e mais do que bens terrestres,
Porque muitas vezes a gente acha que é feliz o que tem muito, né? Materialmente. Então, muitas vezes nós fixamos como felicidade ter bastante do ponto de vista material. E nós não percebemos que há exemplos e exemplos e exemplos de criaturas que têm muito, muito do ponto de vista material, mas não têm absolutamente quase nada do ponto de vista de felicidade real, material, emocional. Criaturas que estão indo muito mais ao poder judiciário para discutirem os seus bens nos seus divórcios, do que se dedicarem à criança que precisa ser assistida, muitas vezes os próprios filhos. Né? Então, essa visão precisa ser modificada, essa visão precisa ser alterada. Nós precisamos, e já é tempo, 2026, já é tempo de nós olharmos e considerarmos e conseguirmos visualizar aquilo que nos é importante. Até porque compete a cada um de nós responder essa pergunta. O que me é importante? Nós somos assistidos, auxiliados, pelo amor maravilhoso que em nome de Jesus, permitido por Deus, nos é oferecido. Mas é cada um de nós que compete esse tipo de tarefa. Por quê? Porque uma das coisas maravilhosas que foi oferecida para cada um de nós, quando entramos no mundo dos espíritos, foi alguma coisa que é o grande presente de Deus, chamada livre-arbítrio. Eu tenho liberdade, né? Paulo fala de uma forma tão linda, né? Tudo me é permitido. A sequência da frase é que aí é o problema, né? Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E é esse que não é tudo que me convém, que precisa ser refletido e raciocinado por nós. Eu preciso começar a ir atrás do que me convém, na prática do amor, nos meus interesses mais verdadeiros, nos meus interesses mais importantes. Será que o que me convém é não perdoar? Ou o que me convém é fazer um esforço tremendo, que a gente tem que fazer um esforço grande, né? Nós ainda somos orgulhosos, né? Egoístas, né? E perdoar. Olhar quem está com necessidade e verificar que nós também poderemos ter uma necessidade em um certo momento e que a lei da vida, a lei da justiça, fará com que nós sejamos socorridos, sem dúvida alguma, se nós formos criaturas que socorremos os outros. É da vida, é da justiça. São direitos que nós estaremos adquirindo na medida em que nós praticarmos a lei do amor, a lei de amar ao próximo. E então, que compreendendo a lei do amor, a gloriosa elevação, a lei do amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. É aí que mora o nosso objetivo. É aí que está o nosso objetivo. É para aí que nós temos que mirar. É para aí que nós temos que caminhar. Alegrias celestes. As alegrias que realmente nos interessam. As alegrias que são verdadeiramente as mais fortes, as que valem mais mesmo. As alegrias celestes. Enquanto nós ficarmos fixados só nas alegrias materiais, nós poderemos estar fazendo um trabalho contrário aos nossos próprios interesses pessoais. Podemos ter sucesso material? Lógico que sim. Não podemos ser escravos desse tipo de busca. Busca antes de mais nada a tua tranquilidade pessoal, a tua alma limpa,
a tua alma tranquila. Faça como Santo Agostinho fazia. Eu perdoei hoje. Eu ofendi alguém para que amanhã eu vá pedir perdão. Eu ajudei alguém hoje que precisava da minha ajuda e eu não ajudei por alguma razão. Eu tive preguiça hoje de me dedicar ao próximo, dedicar às tarefas que eu deveria me dedicar. Será que isso está correto para o meu desenvolvimento pessoal? São os grandes exemplos que nos foram deixados. E mais do que os auxílios que essas criaturas representam para todos nós, a dona Moira Kelly, a dona Maria Máximo, como exemplos de trabalho, muito mais do que aquilo que a casa pode nos oferecer e nos oferece tanto, porque todos nós que estamos aqui somos abastecidos pela bondade que esta casa tem, todos nós, os encarnados e os desencarnados. Mas mais do que isso, qual é o convite que essas criaturas nos trouxeram? O convite do amor. E em nome de quem essas criaturas nos trouxeram o convite do amor? Em nome de Jesus. Muita paz a todos. Obrigado, Nelson. Maravilhoso. Coincidentemente, Nelson, o evangelho que nós lemos aqui para os assistidos hoje foi justamente sobre a lei do amor, né? O capítulo 11 do evangelho. E interessante, né? No outro dia eu estudo qual é o limite desse amar o próximo. O limite é a humanidade inteira, né? Não é só o próximo que está do teu lado. Pessoal, vamos continuar aproveitando essa harmonização, essa paz dentro de nós, essa luz, vamos mentalizando, né? Essa luz em nossos corações, em nossos lares, muita paz. Vamos aguardar o momento do passe aí. E desde que nós chegamos aqui nessa casa, nós entramos, já estamos sendo abraçados pela espiritualidade amiga tão trabalhadora dessa casa aqui, tá bom? Obrigado.